Pessoal, estou com uma visita especial aqui do nosso pastor Isaías Silva e hoje nós vamos ministrar a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, é essa revista que nós estamos ministrando. E nós vamos ministrar hoje a lição de número 11 com o pastor e missionário Isaías Silva. Muito bem, olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o pastor, professor Isaías Silva. Nós estamos aqui para ministrar a lição 11 CPAD do quarto trimestre de 2022. E o tema de hoje é um tema muito interessante, pastor José Saraiva, que é a visão do templo e o milênio. O milênio é muito importante, né? Sim, é muito irmão importante. Perguntou no grupo esse dia assim, o milênio vai ser no céu ou na terra? Uma boa pergunta. A gente pode responder aí. Uma boa pergunta. O milênio será com certeza na terra. Com certeza na terra. O milênio são 1000 anos que Cristo vai reinar na terra, cumprindo-se as profecias que ele ia estar no trono de Davi para sempre. Vai ser uma profecia cumprida. 1000 anos na terra. Então o milênio é 1000 anos. 1000 anos. A palavra milênio vem de mil anos. Nesse ano, o que vai acontecer com Satanás? Com certeza, está em Apocalipse que o Satanás será preso por 1000 anos. Então não haverá morte no milênio, não haverá violência, vai ser um reinado de paz. Por isso que vai ter paz, porque o diabo vai estar preso. E nessa lição 11 de 11 de dezembro, né? Vai ser dia 11 de dezembro, dia da Bíblia. Isso. A visão do templo e o milênio. Pode ler o texto áureo. Muito bem, texto áureo nós vamos ler aqui, que está em Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz assim: e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui eu aprendi um negócio muito importante. Porque 3 vezes santo, os serafins diziam santo, 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 3, por quê? A Trindade. Existia 3 personagens lá, então eles olhavam para o Pai, santo, olhavam para o Filho, santo, olhavam para o Espírito Santo, santo, não é isso? Agora é interessante que a glória do Senhor aqui, ela é expansiva, intensiva e expansiva. Por quê? Porque a glória só não está no templo. A glória, ela sai do templo e enche toda a terra. Olha que coisa. E aqui eram os serafins, porque tem 4 tipos de anjo. Anjo, arcanjos, querubins e serafins. Aqui eram os serafins. É a única passagem da Bíblia que fala de serafins, é Isaías 6 e 3. Muito bem, serafins originalmente quer dizer seres ardentes, são seres que preservam a adoração a Deus. Que é diferente do querubins. Com certeza, querubim vem de querube, que é guardião, guardador. Então aqui é a visão dos serafins. Agora, quando ele fala que ele viu o Senhor, né, o Senhor dos exércitos, é uma prefiguração do Cristo encarnado, pré-encarnado aqui. Ele está apontando para Cristo, porque Jesus falou assim, ó, Isaías me viu meus dias e se alegrou. Agora vamos para a verdade prática, pode ler. A verdade prática, o traje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Olha que coisa interessante, né? Coisa interessante aqui. Destruição espiritual, porque tem destruição familiar, destruição material, destruição profissional, destruição financeira e destruição espiritual. Todas essas destruições que o professor José Saraiva está falando aí, veio para Israel, porque Israel, ele recebeu vários profetas da parte de Deus e não se arrependeu. Aí veio o juízo para Israel. Todas essas juízos que ele avisou aí, que ele explicou aí. Isso é muito interessante. Agora aqui, só fala a expressão máxima da glória de Deus é Cristo. Cristo é a expressão máxima da glória de Deus. Você vê que lá em João capítulo 1 diz assim: o verbo se fez carne, vimos a sua glória. Então quem é a expressão máxima da glória de Deus? É o próprio Cristo. Isso aí, para os irmãos que estão nos assistindo, que não tem a revistinha, onde eles vão ler?
No livro de Ezequiel, capítulo 43, versículo de 1 a 9. Você que não tem essa revista, leia em casa. Ezequiel 43, versículo de 1 a 9, não é isso? Isso mesmo. Nós temos Ezequiel 43, de 1 a 9, vai falar a visão do templo. Uma coisa importante quando a gente vai falar sobre o templo aqui, como a escatologia assembleana ela é futurista, ele está mostrando para o templo do milênio, porque a visão que Ezequiel teve do templo, esse templo era um templo diferenciado. Não tinha sacrifício, não tinha Urim e Tumim, não tinha a Arca da Aliança, não tinha um lugar santíssimo. Então, certamente, esse templo que da visão de Ezequiel era um templo para o futuro, um templo para o milênio. O pessoal fala da construção de terceiro templo, né? Isso. Porque tem dois, pessoal, que já foi: o templo de Salomão e o templo lá no templo de Jesus, de Herodes. Aí falta o terceiro templo. Exatamente. O primeiro templo foi construído por Salomão. Tinha muito resplendor, muito ouro, muita prata, né? E o segundo templo foi construído por Zorobabel e reformado por Herodes para granjear a confiança dos judeus. Agora, o terceiro templo tá para ser rico. Inclusive, existem muitas matérias, né, teológicas falando que o terceiro templo está para ser construído, né? O sonho dos judeus é tirar a mesquita de Omar, o Domo da Rocha, lá em Jerusalém, que são dos muçulmanos, para construir o templo ali. Como não tem jeito, que ali é uma caixa de maribondo. Sim, sim. Se os judeus destruir aquela mesquita, inicia a Terceira Guerra Mundial. Sim, sim, sim. Então, mas o sonho deles era fazer ali. Como não pode, vão fazer do lado. Interessante que a mesquita de Omar está no mesmo lugar do antigo templo, né? Que alguns comentaristas mostram, e também a Bíblia mostra, que foi construído no Monte Moriá, né? O monte que Abraão foi sacrificar Isaac, é o mesmo monte que construiu lá o monte de Jerusalém, o monte principal. Muito bem, então o tópico 1 fala sobre o que vem depois da restauração. Que restauração ele está falando aqui? Restauração do povo de Israel. Interessante que, politicamente falando, pastor José Saraiva, e historicamente falando, a restauração de Israel já aconteceu. Politicamente falando, historicamente falando, em 1948, né? E pelo teu entender, no milênio, lá no templo, no grande templo construído, vai ter sacrifício físico de animal ou é simbólico? Ao nosso entender, é espiritual. Com certeza é espiritual. E a restauração de Israel vai ser no milênio mesmo. Por enquanto, a nação de Israel ela não criou no Messias ainda, na sua maioria, e vai ser no milênio. Agora, respondendo essa pergunta do professor aqui, eu acredito que não haverá sacrifícios fisicamente, porque se houver sacrifício fisicamente, vai anular o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, e a salvação veio por um único sacrifício vivo, santo e eterno de Jesus Cristo. Então o sacrifício no milênio, acreditamos que vai ser simbólico e não literal. E mesmo se tiver, eles vão explicar, pessoal, nós vamos fazer aqui uma simbologia que o Messias fez. Isso, né? Dá para fazer uma simbologia. Se caso o sacerdote do templo e do milênio fizer, não é para perdão de pecado não, como simbologia que o Messias fez pela terra. Porque o sacrifício vicário Cristo já realizou na cruz do Calvário e ele é eterno, ele vale para toda a eternidade e ele é eficaz também. E o terceiro templo é diferente da Nova Jerusalém que desce. Sim, com certeza é diferente. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é totalmente espiritual. A Nova Jerusalém ela não é física, ela é espiritual. A Jerusalém física é a terrena construída pelos homens, mas a que desce do céu, ela é totalmente espiritual. Inclusive, ela vem do estado eterno e ela vai cumprimentar na terra o estado eterno. O milênio será quantos anos? 1000 anos, porque a palavra milênio literalmente significa 1000 anos. E quem vai ser os governantes junto com Cristo? Olha, aí a igreja vai reinar com Cristo. Isso é mais do que bíblico. Isso está nas cartas, isso está nas profecias, isso, no Apocalipse. Não, a igreja, nós vamos ser reis e sacerdotes e vamos reinar com ele 1000 anos, tá? Lá em Apocalipse fala, né?
Ele será rei, nós sacerdote reinaremos com ele. Isso, reinaremos com ele. Ele não vai reinar só. Ele é o rei, mas nós somos só súditos. E uma coisa interessante, no milênio, a nação, todas as nações do mundo, que hoje são 200, tem que uma vez por ano, Isaías, mandar um representante lá em Israel, dobrar o joelho diante do Messias e adorar. E se a nação não fizer isso aí, a Bíblia diz lá em Zacarias que haverá maldição para ela. Sim, exatamente. E os antigos levaram isso tão a sério, professor José Saraiva, que vinha gente de todas as nações para a adoração em Jerusalém. Por exemplo, aquele eunuco, o etíope, ele vinha para a adoração em Israel, representando o seu país, porque devido a essa profecia aí, eles acreditavam que se eles não fossem para Jerusalém adorar, haveria maldição na nação deles. Isso é muito sério. O milênio será quase igual ao Jardim do Éden, porque não vai ter corrupção, violência, né? Então vai ter morte, natural. No milênio, Isaías, eu ensino assim, que as frutas serão mais doces do que hoje. E a longevidade vai voltar. Os homens vão voltar a viver aquela média de 1000 anos. A Bíblia diz lá em Isaías, tu já leu? Que até o mancebo que for morto por 1000 anos será tipo um amaldiçoado. Isso. 100 anos. A pessoa com 100 anos no milênio vai ser os jovens. Então no milênio a pessoa vai voltar a viver 700, 800, até 1000 anos. E tem gente que vai atravessar o milênio. Sim, com certeza, com certeza. E não vai ter morte. Vai ser um estado glorioso, uma que Cristo vai reinar e outra que o diabo vai estar preso. Vai ser uma restauração espiritual e biológica também. Vai ter morte mais natural. Sim, morte... Não morte de violência. Exatamente, morte natural. E acidente? Também não, porque aí isso vai parte de tragédia, não vai ter tragédia, não existirá tragédia no milênio, porque todo o que está por trás do traus, das tragédias, é o próprio de Satanás. O milênio será uma restauração, uma nova terra, ou vai ser esses transportes, aviões, normal? O que você acha? Olha, eu acredito que vai ser normal, mas um natural dominado pelo espiritual. Um natural dominado pela justiça divina, pelo reinado divino. E aí, esse projeto de Deus é um projeto que era antes da queda humana, da queda da humanidade. Só vai voltar ao estado original, vamos falar assim. Eu sempre falo, né, pessoal, tem frutas que são amargas, ruins, e sei lá, muito ruim. Mas no milênio vai voltar a ser doce igual ao Jardim do Éden. Jardim do Éden era perfeição, no milênio vai ter a perfeição, não é isso? Exatamente. O tópico 1 está falando que a glória, ela vai voltar, porque a glória, ela, através do pecado de Israel, e os juízes vieram, e ela foi para a banda do norte. E aí no milênio essa glória vai retornar para Israel. Olha que interessante. O que acontece com o urso e o carneiro e o leão? Eles vão brigar ou vão ser amigos? Não, porque não haverá ferocidade dos animais no milênio. Os animais vão ser mais carnívoros. Eles vão voltar a ser herbívoros. Igual no Jardim do Éden. Sim, com certeza. Não haverá ferocidade. Então o leão vai pastar junto com o lobo com as ovelhas. Não haverá violência também entre os animais. A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 11. Você que está com a Bíblia aí, Isaías capítulo 11 fala assim: uma criança vai colocar a mão no meio do basílico, que é a maior serpente do mundo, a serpente mais perigosa do mundo. Uma criança vai pegar no basílico e não vai morrer, porque a serpente vai ser amiga da criança. Sim, sim, com certeza. Então vai ser um reinado realmente totalmente de paz. Então a glória que Israel perdeu vai voltar para casa, vai voltar para o templo. Porque quando Jesus ele chegou em Jerusalém, a glória de Deus tinha saído do templo. O templo tinha virado um comércio, os cambistas vendiam o pombo, Jesus virou a mesa do pombo. Então essa glória que saiu, ela vai retornar para o templo. É uma promessa da restauração de Israel através da glória de Deus que vai voltar para o templo. O aluno me perguntou assim: pessoas vivas, físicas de hoje, vai entrar no milênio? Pessoas vivas? Quando Jesus voltar, vai ter muita gente na terra. Elas vão entrar no milênio? Sim, o texto é bem claro, que as portas do templo vão estar abertas para as nações.
as portas vão estar abertas para as nações. Vai ter uma religião só. Sim, com certeza. Vai cumprir-se literalmente o que está escrito: haverá um só pastor e um só rebanho. Com certeza, isso vai se cumprir no milênio. Porque Jesus teve 3 ministérios: profético, sacerdote e rei. O ministério profético, quando ele pregou a palavra; sacerdote, quando foi para a cruz. E o reino se cumpriu. Agora vai se cumprir no milênio. Com certeza, esses 3 ministérios de Cristo, na sua plenitude, tanto para Israel como para as nações, irá se cumprir no milênio. O ministério de profeta, o ministério de sacerdote e o ministério de rei. Mas o mais expressivo no milênio vai ser a realeza de Cristo. A realeza. A primeira vinda, Jesus veio e pegou uma coroa de espinho. Mas na segunda vinda será uma coroa de glória. De glória, com certeza, porque a própria expressão vinda e glória, com poder e grande glória. A primeira vinda ele veio para servir, e a segunda para ser servido. Exatamente. E aí esta glória vai retornar ao templo, né? Pastor José Saraiva, A primeira vinda, Jesus veio como Salvador. E a segunda agora, para reinar no milênio, vai ser como político, como rei. Isso, exatamente. E vai reger as nações, né? O tópico 2 fala o templo do milênio. Ele fala que é um templo diferente. 2, é uma dispensação diferente. 3, um ritual diferente. E 4, como explicar o sacrifício no milênio. Deixa eu ver se eu lembro as 7 dispensações. Sim. Na Bíblia, Deus deu 7 dispensações aos seres humanos. O que é a palavra dispensação? É um período que o homem se chega a Deus. Então, dispensação número 1, inocência. Dispensação 2, consciência. 3, governo humano. 4, governo patriarcal. 5, lei. 6, graça. E 7 é o milênio. Exatamente, milênio. Ou chamado também de dispensação do reino, que é a mesma coisa, que isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então ele vê aqui um templo diferente. A visão de Ezequiel, ele vê um templo, mas um templo que não tem sacrifício, um templo que não tem a arca da aliança, um templo que não tem um candelabro, que não tem a mesa dos pães da propiciação, um templo que não tem um altar de sacrifício, um templo diferente. Por isso que o comentarista, que é o pastor Ezequiel Soares, mostra que esse templo é no milênio. Esse templo é um templo futurista, é lá na frente, não o templo que foi erguido por Salomão e muito menos por Zorobabel. Um templo totalmente um templo espiritual. É um tempo lá para frente, depois do arrebatamento da igreja, com toda certeza. 2, uma dispensação diferente. Então, uma dispensação que, da visão de Ezequiel, é uma dispensação da diferença de hoje. Hoje nós somos salvos pela graça, né? Efésios capítulo 12, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, na futura dispensação, não haverá expiação. E nem a arca da aliança. E nem a arca da aliança. E nem a salvação pela fé e pela graça. Não tem vai ter. Um irmão que falou assim para mim, um aluno falou assim: pastor, se nós achar a arca da aliança, ela tem o mesmo poder, o mesmo efeito? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, a nossa arca do Novo Testamento é Cristo. Isso, Cristo é a arca. Aliás, toda a mobília do tabernáculo apontava para Cristo. Então, trazer uma arca hoje é um simples amuleto só. É uma coisa cultural, artesanal e um amuleto, porque a nossa arca é Cristo. Porque no Antigo Testamento, quem pegava nela morria, né? Sim, sim. Pegou, morreu. E hoje, se encontrar ela e pegar, morre? Vai ser um mero material, uma mera obra de artesanato, não vai surtir efeito nenhum. Um objeto normal. Porque a glória é Cristo e a arca hoje é Cristo. Vai ser um objeto totalmente comum e normal, como o pastor falou aí. 3, um ritual diferente. Então, na visão de Ezequiel, o ritual do templo do milênio era diferente do ritual dos templos do antigo, que eles degolavam os animais, faziam sacrifício de ovelha, de gado, né? Pombo também. De pombo, de rolinhas. Quer dizer, não tem esse sacrifício. E 4, como explicar o sacrifício do milênio? É literal ou simbólico? Com certeza é simbólico, não vai ser literal. Não, eu estava lendo aqui o sacrifício do milênio. No muito que pode acontecer, quando todas as nações do mundo vão lá uma vez por ano, aí o sacerdote vai fazer lá o sacrifício e vai dizer, pessoal,
Esse sacrifício aqui é uma simbologia do que foi feito por nós. Isso. Uma demonstração. Isso. Tipo um teatro. Sim, sim. Não com poder. Não, Sim. jamais. Então, se tiver sacrifício do milênio, é para simbolizar Cristo, não com poder de culto perdoativo. E outra coisa, é uma demonstração para a nação de Israel, que até agora não crê no Messias. Então, quando Cristo vier, os judeus vão crer nele. E a igreja vai reinar junto com... Vai reinar junto, inclusive, Os vivos. tá bem claro lá em Mateus 24, que nós vamos reinar e julgar as 12 tribos de A Israel. Nova Jerusalém vai descer do céu, vai ficar em cima, né? Sim, Parada. sim. Aí nós vamos ter contato com a terra. Mais ou menos isso, né? Exatamente. E Paulo deixa uma coisa bem clara, apesar que é um texto bem obscuro, né? E polêmico, mas Paulo deixa bem claro quando fala aos Coríntios: não saber vós que vamos julgar os anjos, e vai ser nesse tempo aí, né? Vamos julgar os anjos. Mas em Mateus 24, Jesus fala das 12 tribos de Israel, os sermões escatológicos, Mateus 24 e Mateus 25, que são os sermões escatológicos. Agora o terceiro tópico, pastor José Saraiva: santidade e glória. Tem diferença entre santidade e glória? O que é santidade? O que é glória? Santidade é separação. A glória é a manifestação de Deus. Muito bem. O Espírito. A separação, né? A santidade, ela é em duplo sentido. Santidade é a separação do pecado, e a santidade, separação para Deus, para trabalhar para Deus, para servir a Deus. Agora, a glória é resplendor, é brilho, é resplendor. Mas essa glória que ele está falando aqui não é simplesmente um brilho, um resplendor. Essa glória que é uma pessoa, e a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo no templo, ele é o resplendor do Por templo. isso que Moisés falou: Senhor, me mostre a tua glória. Isso. Como é que Deus ia adiantar, antecipar a glória dele, que é o próprio Cristo, se Cristo não tinha vindo ainda? Então Moisés, ele não viu a glória na plenitude. Quem viu a glória na plenitude foi assim um pouco, né? Foi os 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João na transfiguração, e João na ira do pátimo. Ele simplesmente falou que o rosto de Cristo era como o sol. Agora, naquele dia, a igreja vai ver Cristo na plenitude, porque Paulo escreveu: assim como ele é, o veremos. É isso aí. Então, essa glória que vai aparecer no milênio, no templo, vai ser o próprio Cristo. Interessante que lá em Ageu diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O que o profeta Ageu está se referindo? Essa glória da última casa. Que casa que é esta? Eu vi um pastor pregando, eu gostei da colocação dele. A glória da última casa será maior que a primeira. Ele falou assim: Jesus, como carne, era a primeira glória. Quando ele morreu, ele ressuscitou com a segunda glória. Bem explicado, com certeza. Então, assim, ele fala assim: ainda não fui glorificado. Quando Cristo subiu ao céu, ele foi glorificado. Quando ele estava entre nós, a glória dele não estava na plenitude. A glória na plenitude, quando ele foi glorificado, quando subiu aos céus. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse versículo é muito bonito, né? Quem é o Rei da Glória? Aí alguém responde: ele é Jesus, o Rei da Glória. Então eu acredito: levantai ao porta as vossas entradas. Ali é quando Jesus está chegando no céu, né? Aí a igreja pergunta: quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos respondem: ele é Jesus, o Rei da Glória. O Rei da Glória. Então, a glória do milênio, do templo do milênio, é o próprio Cristo, que ele reina, ele domina, e ele entra no templo trazendo a glória do templo que foi perdida pelos judeus. Os judeus erraram, os judeus se corromperam, veio o juízo e a glória foi-se pelo caminho do norte. E no milênio essa glória vai retornar para a nação de Israel, que é o próprio Cristo que está no meio do seu povo. O tabernáculo eterno. E aí vai se cumprir a palavra: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pessoas nascerão no milênio normal?
normal. Acredito que vai nascer. A vida no milênio vai ser uma vida normal, só que uma vida antes do pecado, antes da queda. Uma vida de paz, tranquilidade, igual mais ou menos como você está dentro de um culto na igreja. Sim, com certeza. As pessoas vão trabalhar, vão casar, vão ter filho, mas é plena paz. Sim, plena paz. Uma vida normal, mas uma vida gloriosa, uma vida pacífica, uma vida da presença de Deus. Imagina a presença, você cultuando na presença, você vivendo na presença de Deus e ainda mais com a ausência do mal. De onde Cristo vai governar o mundo no milênio? Não, porque que local? O anticristo vai ser eliminado na vinda de Cristo em glória. Ele vai eliminar o anticristo com o assopro da sua boca. Por quê? Porque não pode ser dois reinados, dois reis. É um reinado só. Jesus vai governar o mundo inteiro lá do templo, lá de Israel. Sim, lá de Israel. Israel vai voltar a ser a capital mundial. Israel vai ser a capital mundial. Vai voltar a ser a capital política e religiosa mundial. Vai se cumprir isso no milênio. Todas essas profecias sobre a nação de Israel e sobre o templo também, como diz aqui. Então, aqui, ó, a identidade do guia celestial e a santidade para sempre. Essa santidade para sempre é que o povo de Deus vai ser dele para sempre. Israel também vai acreditar no Messias e vai se tornar povo de Deus para sempre. Jamais agora vai perder essa identidade, porque Israel perdeu a identidade dele como nação e como povo de Deus. E essa identidade como nação e como povo de Deus será restaurada no milênio. É isso aí, a lição de hoje é uma lição muito boa, né? Lição número 11, né? Uma lição muito boa, apesar de alguns pontos bem polêmicos. É muito bonito o simpósio. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Ou seja, 1000 anos de glória, 1000 anos Cristo, Jesus reinando. Igual ele falou aqui, Jesus é a glória de Deus, é a glória do templo do milênio. Agora vamos ler a conclusão, né, pastor? Sim, sim. Pode ler aí. O chamado, diz Ezequiel, para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. Olha a expressão, né? Visão da glória, uma expressão muito bonita, né? Visão da glória de Deus. Apesar que foi só Ezequiel, né? O Jeremias teve a visão da glória, Isaías teve a visão da glória. Agora, essa visão é mais detalhada, com mais detalhe, com mais ênfase em Ezequiel. E assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1, outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações do interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída literalmente aqui, tá? Na época. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, só haverá restauração espiritual da nação de Israel no novo templo. Antes do novo templo ser erguido, não haverá restauração de Israel, da nação de Israel. Amém, glória a Deus. Pessoal, para finalizar essa aula, vamos dar essa conclusão. O milênio foi 1000 anos, o milênio será 1000 anos de paz. Satanás vai estar preso nesse período, por isso que vai ter paz. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto novamente para tentar enganar as nações. Aí vem o juízo final e o estado eterno. Então, essa é a lição do milênio. Que Deus possa te abençoar, que todos nós possamos entrar no milênio, né, pastor Isaías? Sim, sim. Vai ser uma coisa linda, gloriosa, né? Com certeza, com certeza. A escatologia futurista diz que quando Cristo vier em glória, virá com seus santos, com a igreja, e reinará com ele 1000 anos. Então, se a igreja virá com Cristo e vai reinar com Cristo, nós fazemos parte da igreja, nós vamos reinar com Cristo também. Tem as bordas do cordeiro, que é com a igreja, e a borda do cordeiro com Israel. E muita gente confunde isso aí, né? A borda do cordeiro com Israel, que Jesus vai vir e vai ser aquele casamento espiritual com Israel. Aí se cumpre. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Tá bom, pessoal? Então essa é a lição de número 11 da CPAD, do 4º trimestre.
Você deve compartilhar nos teus grupos, WhatsApp, Facebook, Instagram. Se você aprendeu, escreva aí embaixo, faça a sua pergunta, comente que você gostou, se inscreva no canal. E para finalizar essa aula, eu gostaria de passar aqui, pessoal, os irmãos que ainda não fez o curso de teologia, ó, curso de teologia básico, médio, bacharel, vários livros com diploma, credencial e histórico, tá bom? Nós enviamos para o Brasil e o mundo livros e diploma, credencial e histórico do curso. Todas as videoaulas do curso estão gravadas aí no YouTube. Você compra os livros, assiste as videoaulas em casa e pega o diploma que nós enviamos, tá bom? Para encerrar, o pastor Isaías Silva vai falar sobre o que é o trabalho dele e fazer as considerações final, que ele é missionário, ele é pastor, palestrante e é missionário. Ele é escritor de vários livros, né? Missão, tem muitos outros, né? Muito bem. E nós estamos empenhados no evangelismo das missões. Se você quer fazer um curso de evangelismo e missões, entra em contato conosco. Nós vamos deixar na descrição aí o nosso contato e você pode entrar em contato conosco. Quiser contribuir também com a obra missionária, nós vamos deixar nosso Pix aí para você contribuir com uma obra missionária. Porque a Itadesp, além dos cursos teológicos que você pode fazer, você pode também fazer curso missiológico, curso de missões e pode também fazer parte da obra missionária. Pessoal, quem quiser seguir o pastor Isaías Silva, ele tem um canal no YouTube. O nome é? Isaías Silva. Isaías Silva. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.